O calor às 7 da manhã já era uma sentença. Lívia Nascimento enxugou a testa e observou o canteiro de obras fervilhar. Homens gritavam coordenadas. Caminhões despejavam concreto. O barulho das britadeiras perfurava o ar úmido do interior do Maranhão. Na mochila surrada, o boleto vencido da faculdade ocupava o bolso lateral esquerdo, dobrado em 4 partes. 3 dias até o trancamento automático do curso. Lívia, reunião de emergência. Agora! Ela acelerou o passo rumo ao container central. A obra de 62 milhões avançava sob cronograma apertado e a inspeção estadual chegaria em 24 horas. 12 homens ocupavam a sala, nenhuma outra mulher. Carlos Menezes, 49 anos, responsável técnico, lia um relatório com a mandíbula travada. 17 obras públicas no currículo, reputação de inflexível. Senta, disse ele sem olhar. Ronaldo cochichou ao lado de Lívia. A Volvo morreu. A escavadeira SC-210. Espinha dorsal da operação. Sem ela, Carlos ergueu o olhar. Às 5h40, o painel acusou superaquecimento crítico no sistema hidráulico. Bloqueio automático. Máquina inoperante. Maurício, técnico veterano, complementou. Dano estrutural no circuito principal. Bomba comprometida. É reparo de fábrica ou troca integral. Quanto? Alguém perguntou. 410 mil reais, respondeu Carlos. Prazo, 45 dias úteis. O número ecoou como sentença de morte. A comissão chega amanhã às 9, continuou Carlos. Se apresentarmos uma máquina parada e um aditivo de 400 mil, suspendem o repasse na hora. Vocês sabem o que isso significa. Lívia sabia. Dispensa em massa. Temporários primeiro. Ela havia passado pela EC-210 naquela manhã. Tocou as mangueiras hidráulicas. Estavam frias. Completamente frias. Superaquecimento deixa rastro. Mangueiras dilatadas. Óleo queimado. Ela não viu nada disso. Posso falar? Os olhares convergiram. Eu passei pela máquina hoje cedo. As mangueiras estavam frias. O óleo não tinha cheiro de queima. Não vi sinais físicos de superaquecimento real. Maurício soltou uma risada sem humor. Menina, você está falando de uma Volvo EC-210, não de Fiat Uno. Se o painel acusa superaquecimento, é porque superaqueceu. E se for falha no sensor? E se o ECU estiver recebendo dados errados? A gente já verificou isso. Cortou Jefferson. Os códigos de erro são categóricos. Mas vocês testaram o sensor fisicamente? Isolaram? Mediram resistência? Carlos inclinou-se para a frente. Lívia, você é técnica há quanto tempo? 2 anos, contando estágio. 2 anos? Ele repetiu como veneno. Maurício tem 26, Jefferson 23, eu 31. Você já abriu um sistema hidráulico de alta pressão? Não dessa classe, mas já calibrou bomba de deslocamento variável? Não. Carlos abriu os braços. Então confie em quem tem experiência. A gente não está especulando. A gente está lendo dados concretos. Dados que não batem com a realidade física da máquina. O ambiente congelou. Carlos tirou os óculos. Seus olhos eram duros. Você está me contrariando na frente da equipe? Eu só queria verificar antes de... Sempre fiz assim, Lívia. Ele apontou para o peito. 31 anos, 17 obras, 0 acidentes fatais. E sabe por quê? Porque eu confio em método, em experiência, não em palpite de quem mal terminou a faculdade. O golpe foi preciso. Reunião encerrada. Lívia, foca nas suas atribuições. Deixa equipamento pesado para quem entende. A sala se esvaziou. Ronaldo sussurrou. Deixa pra lá. Não vale a pena. Mas valia. Era sobre estar certa quando todos diziam que você estava errada. Era sobre o boleto que venceria em 72 horas.
Lívia saiu para o sol inclemente, caminhou até a EC 210, subiu na esteira, tocou a mangueira principal. Fria, completamente fria. Todos estavam errados. E se ela não provasse isso, perderia tudo. Voltou ao container. Carlos digitava no notebook. Preciso falar com você. Sobre o quê? Me dá 24 horas. Ele olhou. Como? 24 horas para diagnosticar a máquina. Do meu jeito. Se eu estiver errada, eu saio. Mas se eu achar o problema real, você me dá o crédito e para de me tratar como se eu não soubesse nada. Carlos estudou-a. Depois sorriu. Não era gentil. Você assina um termo assumindo responsabilidade técnica. Se der merda, a responsabilidade é sua, juridicamente. Lívia engoliu seco. Era uma armadilha, mas a alternativa era desistir. Eu assino. 30 minutos depois, Lívia assinava um documento que a colocava entre a redenção e a ruína. Ela tinha 24 horas para fazer o impossível. Subiu na cabine da EC 210. Sentou no banco do operador. As mãos tremeram. Pensou na mãe, cozinheira de escola pública. No pai que nunca conheceu. Nas professoras que disseram que ela não levava jeito. Nos colegas que a tratavam como cota. Pensou no boleto. Quando abriu os olhos, havia apenas foco. Saiu da cabine e começou a trabalhar. Lá fora, Ronaldo observava de longe, torcendo secretamente para que ela conseguisse. Se você quer ver alguém provar que é capaz, quando todos dizem o contrário, se inscreve no canal, porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que vem agora, 24 horas. O relógio mental já corria. Lívia observou a EC 210 isolada no canto do canteiro. 23 toneladas de máquina parada. 400 mil reais de prejuízo anunciado. Ela abriu o capô lateral. Cheiro de óleo e metal. Tocou a mangueira principal do circuito hidráulico. Fria. Como uma máquina em colapso por superaquecimento, não apresentava nenhum sintoma físico. Tá procurando milagre? Maurício surgiu atrás dela, braços cruzados. 26 anos nessa vida me ensinaram a ler os sinais. Quando você não achar nada, pelo menos vai aprender humildade. Lívia ignorou. Pegou o multímetro da mochila e subiu na cabine. Ligou a chave. Os alertas vermelhos piscaram. Superaquecimento sistema hidráulico, proteção térmica ativada. Anotou os códigos de erro, os mesmos que Maurício e Jefferson identificaram. Mas códigos não eram verdades absolutas, eram sintomas, e sintomas podiam enganar. Foi até o sensor de temperatura do óleo hidráulico. Desconectou o chicote, mediu a resistência. A leitura oscilou. 2.234 ohms, depois 2.189, depois 2.301, franziu a testa. A variação era grande demais. Segundo o manual, deveria oscilar no máximo 5 ohms. Estava oscilando mais de 100. Achou alguma coisa? Ronaldo apareceu com uma garrafa de água. O sensor de temperatura está oscilando fora da faixa. O Jefferson testou isso. Com scanner, eu testei fisicamente. É diferente. Ronaldo assentiu devagar. Mesmo se você estiver certa, vai ser difícil fazer eles admitirem. Admitir que uma estagiária encontrou o que veteranos não viram é golpe no ego. Ele baixou a voz. Mas posso te dar uma informação. Essa máquina já deu problema parecido ano passado, na obra da MA006. O Jefferson estava lá, fizeram reset, funcionou de novo, mas nunca investigaram a causa. O coração de Lívia acelerou. Quem operava a máquina lá? Edson, o de cabelo grisalho. 20 minutos depois, Lívia encontrou Edson operando uma mini carregadeira. Você operava a S210 na MA006? Ele hesitou. Depois assentiu. Foi em agosto do ano passado. Painel começou a piscar. Superaquecimento. Máquina travou. Ele coçou a nuca. Chamaram o Jefferson. Ele disse que era grave. Mas no dia seguinte, resetaram, religaram e funcionou. Aconteceu de novo 2 vezes.
Sempre igual, mas sem sinal físico de problema. Algum padrão? Sempre quando estava muito quente, acima de 35 graus. E a máquina já tinha trabalhado nunca no começo do dia, sempre depois do almoço. Lívia anotou mentalmente: problema intermitente, relacionado ao calor, operação prolongada, falha eletrônica, não mecânica. Voltou a EC210, desconectou o sensor novamente, inspecionou os terminais, coloração esverdeada em um deles, oxidação. Limpou com lixa fina, limpou também o conector do chicote. Reconectou, mediu de novo. Leitura estável. 2198 ohms, dentro da faixa. Mas limpar contatos não resolveria se o elemento interno estivesse comprometido. Pela história de Edison, provavelmente estava. Precisava de um sensor novo. Foi até Sérgio. Tem como conseguir um sensor de temperatura hoje? NTC, rosca M18. Sérgio fez 3 ligações. Tenho um compatível, R$ 1.240, o dinheiro que ela não tinha. A obra pode cobrir? Não sem autorização do Carlos. Lívia mordeu o lábio. Então eu compro. Pegou a moto emprestada. Foi até a loja no centro. Entrou suada, ofegante. 1.240, disse o dono. Lívia passou o cartão de crédito. O último com limite disponível. Transação aprovada. Guardou a peça e voltou ao canteiro. Tinha acabado de gastar o dinheiro da faculdade. Se estivesse errada, perderia tudo. 3 da tarde. Restavam 18 horas. E o verdadeiro trabalho estava apenas começando. 3:30 da tarde. O calor não dava trégua. Lívia voltou ao canteiro com a caixa de papelão debaixo do braço. Dentro, o sensor de temperatura que custara R$ 1.240. O dinheiro da faculdade. A última reserva. Não podia errar. Subiu direto na EC210. Abriu o compartimento hidráulico. Localizou o sensor antigo, rosqueado no bloco. Pegou uma chave de boca 22 mm e começou a desrosquear. O sensor resistiu. Anos de trabalho sob calor e vibração haviam praticamente soldado o componente ao bloco. Lívia aplicou mais força. A chave escorregou, raspando seus dedos no metal quente. Ela praguejou baixo, limpou o suor do rosto. Tentou novamente. Desta vez, o sensor cedeu. Girou, saiu. Lívia segurou o componente nas mãos. Pequeno, cilíndrico, com os terminais ainda manchados de oxidação mesmo após a limpeza. Um componente de R$ 1.200 havia falhado por corrosão de talvez 50 centavos. Pegou o sensor novo. Marca diferente, mas especificações idênticas, segundo o vendedor. O problema era o conector. O original tinha 2 pinos em formato proprietário. O novo tinha um conector padrão DIN. Precisaria adaptar. Lívia desceu da máquina e foi até sua bancada improvisada. Uma tábua de madeira sobre 2 cavaletes montada próximo ao container. Separou ferramentas, alicate de corte, decapador de fios, ferro de solda, tubo termorretrátil, fita isolante de alta temperatura. Cortou o conector antigo do chicote elétrico, expôs os fios, um vermelho, um preto, decapou as pontas com cuidado. Fez o mesmo com o conector do sensor novo, soldou. Vermelho com vermelho, preto com preto. Cobriu as soldas com termorretrátil. Aqueceu com isqueiro até o material encolher e selar. Testou a continuidade com o multímetro. Circuito fechado, sem curtos. Voltou a EC210. Rosqueou o sensor novo no bloco hidráulico. Apertou com a chave. Conectou o chicote adaptado. Respirou fundo. Subiu na cabine. Girou a chave até a posição auxiliar. O painel acendeu. Os alertas vermelhos piscaram como sempre. Superaquecimento. Sistema hidráulico. Lívia sentiu o estômago afundar. Não funcionou? Esperou. 10 segundos. 20. 30. Os alertas continuaram. Ela desligou a chave. Fechou os olhos. Talvez a falha fosse mais profunda. Talvez Maurício estivesse certo. Talvez ela tivesse acabado de jogar R$ 1.200 no lixo. Tá difícil, né?
Ronaldo estava apoiado na esteira, olhando para cima. O sensor não resolveu, disse Lívia, a voz saindo cansada. Os alertas continuam. Você resetou o ECU? Lívia piscou. O quê? O módulo de controle. Quando troca sensor, às vezes o ECU mantém os códigos de erro antigos na memória. Precisa resetar. Ela desceu da cabine num pulo. Como faz isso? Tem duas formas. A fácil, desconecta a bateria por uns 5 minutos. A difícil, usa o scanner e limpa os códigos manualmente. Não tem o scanner. Então desconecta a bateria. Lívia foi até o compartimento traseiro. Localizou a bateria. Soltou o borne negativo com uma chave 10mm. Olhou para o relógio no celular. 4:07 da tarde. 5 minutos nunca demoraram tanto. Enquanto esperava, Carlos apareceu. Não sozinho. Trazia Maurício e Jefferson. E aí, Lívia? A voz dele tinha uma camada de ironia. Já achou o problema mágico? Troquei o sensor de temperatura. Maurício soltou uma risada. Nós já testamos o sensor. Não é ele. Vocês testaram com scanner. Eu testei com multímetro. A resistência estava oscilando fora da faixa. Jefferson balançou a cabeça. Mesmo que estivesse, o sensor não explicaria todos os códigos de erro. Tem falha no sistema de arrefecimento, no módulo de controle. É sistêmico. Ou é um sensor defeituoso mandando dados errados e o ECU interpretando como falha sistêmica. Carlos cruzou os braços. Você gastou dinheiro da obra em peça não autorizada? Gastei meu dinheiro. Ele ergueu as sobrancelhas. Seu dinheiro? Um sorriso de canto de boca. Mas que dedicação! Ou desespero? Lívia não respondeu. Olhou para o relógio. 4:12. 3 minutos ainda. Quanto tempo você vai ficar aí parada? Perguntou Maurício. Tô resetando o ECU. Ah, claro, o reset mágico. Maurício olhou para Carlos. Já rodamos reset 3 vezes. Não muda nada. Dessa vez vai mudar. Por quê? Porque você quer. 4:15. 2 minutos. Lívia olhou para os 3 homens. Carlos com os braços cruzados e aquele sorriso de quem já Maurício venceu. Balançando a cabeça com pena. Jefferson apenas observando, inexpressivo. Vocês querem que eu fale, disse ela devagar. Não é sobre a máquina, é sobre eu estar certa quando vocês estavam errados. Carlos deu um passo à frente. Não, Lívia. Eu quero que essa obra funcione. Eu quero que a comissão aprove tudo amanhã. Eu quero que ninguém seja demitido. Ele apontou para a EC210. Mas eu não vou deixar ego de estagiária colocar tudo em risco. Se você falhar, e você vai falhar, amanhã de manhã eu ligo para São Paulo e autorizo o reparo de 400 mil. Porque eu confio em diagnóstico profissional, não em palpite. 4:17. Lívia reconectou o borne da bateria. Apertou. Subiu na cabine. Os 3 homens ficaram lá embaixo observando. Ela girou a chave. O painel acendeu. Começou a inicialização do sistema. Barras de carregamento. Verificação de módulos. Lívia prendeu a respiração. A tela piscou. Sistema, ok. Nenhum erro detectado. O coração dela saltou. Os alertas vermelhos não apareceram. Ela tentou novamente. Desligou. Religou. Sistema, ok. Maurício subiu na esteira, incrédulo. Deixa eu ver isso. Ele olhou para o painel. Depois para Lívia. Depois de novo para o painel. Tem que testar sob carga, disse ele. Painel limpo não significa nada. Então testa. Carlos subiu também. Olhou para o painel. Sua expressão não mudou. Liga o motor. Lívia girou a chave até o fim. O motor diesel da EC210 tossiu uma vez, 2. Na terceira pegou. O ronco grave encheu o ar. Ela observou o painel. Temperatura do motor subindo normalmente. Pressão hidráulica estabilizando. Todos os indicadores no verde. Movimenta os atuadores, ordenou Carlos. Lívia pegou os joysticks, acionou a lança. A máquina respondeu suavemente. O braço hidráulico se erguendo com precisão. Acionou a caçamba. Abriu, fechou.
Perfeito. Girou a torre. O sistema hidráulico de rotação funcionou sem hesitação. Maurício observava em silêncio. Jefferson tinha subido também agora, apertado na cabine com os outros 3. Quanto tempo de operação? Perguntou Carlos. Quanto você quiser. 20 minutos. Ciclo completo. Se o painel acusar qualquer coisa, acabou. Tá bom. Lívia operou a máquina por 20 minutos. Movimentos completos. Lança, caçamba, rotação, deslocamento. A EC-210 respondeu como se nada tivesse acontecido. O painel permaneceu verde. Quando ela finalmente desligou o motor, o silêncio dentro da cabine era denso. Carlos desceu sem dizer nada. Maurício o seguiu. Jefferson ficou mais um momento. Boa, disse ele apenas. Depois desceu também. Lívia ficou sozinha na cabine. As mãos tremiam sobre os joysticks. Tinha funcionado. Ela havia arriscado R$ 1.200, sua última chance na faculdade, e tinha funcionado. Desceu da máquina com as pernas bambas. Ronaldo estava lá, sorrindo aberto. Eu sabia, disse ele. Desde o começo eu sabia. Sabia nada. Tá bom, não sabia. Mas torci. Lívia sorriu pela primeira vez em horas. E agora? Perguntou Ronaldo. Agora, ela olhou para o céu, para o sol já começando a descer. Agora eu preciso documentar tudo antes que alguém diga que foi sorte. Foi até a bancada improvisada. Pegou o caderno. Começou a escrever o relatório técnico. Diagnóstico. Falha intermitente no sensor de temperatura do óleo hidráulico, modelo original NTC, causada por oxidação dos terminais e instabilidade do elemento sensor. A falha gerava leituras falsas que o módulo ECU interpretava como superaquecimento real, acionando bloqueio de segurança. Solução: substituição do sensor por modelo compatível com adaptação de conector. Custo R$ 1.240. Economia em relação ao diagnóstico anterior, R$ 408.760. Releu o número, R$ 408 mil. Tinha economizado R$ 400 mil com uma peça de 1.200. E mesmo assim, sabia que a batalha não estava vencida. Porque admitir que ela estava certa significava admitir que eles estavam errados. E em um canteiro de obras comandado por Carlos Menezes, isso tinha preço. Lívia guardou o caderno. Olhou para a EC-210, agora funcionando perfeitamente. Amanhã, a comissão chegaria. E ela precisava estar preparada para defender não apenas seu diagnóstico, mas sua competência. Porque provar que conseguia consertar uma máquina era uma coisa. Provar que merecia respeito era outra completamente diferente. 6 da tarde. O canteiro esvaziava. Lívia organizava o relatório técnico quando Sérgio aproximou-se. A máquina está funcionando? Perfeitamente. Você economizou R$ 400 mil para a obra. Ele hesitou. Mas o Carlos não vai facilitar amanhã. Você fez 3 veteranos parecerem incompetentes. Eu só encontrei o problema, e isso mexe com egos. Sérgio levantou-se. Amanhã, não espere agradecimento, espere resistência. Lívia passou a noite no alojamento, mal dormindo. Pensou na mãe, nas mãos calejadas, no esforço para pagar seus estudos. 5:30 da manhã, domingo. Verificou a EC-210 novamente. Tudo funcionando. Às 7, o canteiro ganhou vida. Às 8, Carlos chegou com Maurício e Jefferson. Passou direto por Lívia. Fechou-se no container principal. 20 minutos depois, chamou-a. A comissão chega às 9. Preparei o relatório. Carlos não a convidou para sentar. Sobre a EC-210, vou informar que tivemos uma falha menor, resolvida internamente. Falha menor? Vocês diagnosticaram 400 mil. Foi precipitado, mas a comissão não precisa dos detalhes. Então vai omitir que eu resolvi? Vou simplificar. Ele abriu a pasta. Falha no sensor, identificada pela equipe técnica. Não por quem realmente resolveu.
Numa obra desse porte, importa o resultado coletivo, não performances individuais. Performance? Lívia deu um passo à frente. Eu gastei meu dinheiro. Arrisquei meu emprego. Provei que vocês estavam errados. E agora quer apagar isso? Maurício interveio. Ninguém está apagando. A gente está sendo estratégico. Estratégico é esconder incompetência? Cuidado com o que fala, menina. Ou o quê? Lívia olhou para Carlos. Eu tenho o relatório, as medições, a nota fiscal. Se a comissão perguntar detalhes técnicos, eu sei responder. Vocês sabem? Carlos levantou-se, controlado. Você está me ameaçando? Tô querendo ser reconhecida. Jefferson suspirou. Carlos, a menina tem razão. A gente errou feio. Se a comissão perguntar e não soubermos responder, vai ser pior. Carlos respirou fundo. Tá bom. Você apresenta quando perguntarem, mas nada de jogar a equipe debaixo do ônibus. Ele se aproximou. E se fizer disso um showzinho pessoal, vai ser sua última semana aqui. 8h55. 3 carros oficiais chegaram. 5 fiscais desceram. Carlos recebeu-os com relatórios e café. Uma mulher de cabelos curtos apontou para a EC210. Falou algo. Carlos acenou para Lívia. Lívia Nascimento, técnica de manutenção. A mulher estendeu a mão. Doutora Beatriz Fonseca, engenheira fiscal. Pode explicar o problema da máquina? Lívia abriu o caderno. Falha no sensor de temperatura. Enviava dados falsos ao ECU que bloqueava por segurança. Como identificou? Medição direta com multímetro. A oscilação estava fora da especificação. O diagnóstico inicial era qual? Carlos limpou a garganta. Dano estrutural. R$ 410 mil. E o custo real? 1.240. Um sensor compatível. Beatriz ergueu as sobrancelhas. Economia de 400 mil. Impressionante. Quanto tempo de experiência você tem? 2 anos. E encontrou o que veteranos não encontraram? Ela olhou para Lívia. Foi esforço de equipe ou foi você sozinha? Silêncio pesado. Lívia pensou na mãe, nas horas extras, na força. Foi esforço meu, com apoio do operador Edson sobre falhas anteriores. Beatriz assentiu. Honestidade. Gosto disso. Olhou para Carlos. Espero que essa técnica seja valorizada. 2 horas depois, Beatriz retornou. Obra aprovada. Podem prosseguir. Alívio geral. Beatriz aproximou-se de Lívia. Parabéns. Baixando a voz. De verdade. E fique esperta. Competência incomoda, principalmente quando vem de onde não esperam. Saiu. Ao longe, Carlos conversava com Maurício. Os dois olharam para Lívia. Não eram olhares de gratidão. Eram olhares de quem acabou de ser constrangido. E não esqueceria. Segunda-feira, 6 da manhã. Lívia chegou ao canteiro esperando alguma mudança. Um cumprimento diferente. Talvez um reconhecimento discreto. Algo. Recebeu silêncio. Carlos passou por ela sem olhar. Maurício fez o mesmo. Até Jefferson, que havia defendido sua presença na inspeção, manteve distância. O canteiro voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. A EC210 operava perfeitamente, movendo terra, abrindo valas, cumprindo o cronograma. Mas ninguém mencionava quem a havia consertado. Ronaldo aproximou-se durante a pausa do café. Tá sentindo, né? Sentindo o quê? O gelo. Ele tomou um gole de café requentado. Você constrangeu o Carlos na frente da fiscalização. Isso não se esquece. Eu só falei a verdade. Eu sei, mas verdade machuca ego. Ronaldo olhou ao redor, baixando a voz. Fica esperta, o Carlos não vai te demitir agora, seria óbvio demais depois da inspeção, mas vai te desgastar, aos poucos. Como? Do jeito que sempre fazem, te isolando, te dando as piores tarefas, te excluindo das decisões. Até você pedir para sair. Lívia sentiu um aperto no peito. Eu não vou pedir para sair. Então vai ter que aguentar. Ronaldo jogou o resto do café fora. E se precisar de algo, me chama.
mas discreto. Ele se afastou. O resto do dia confirmou a previsão de Ronaldo. Às 10 da manhã, Carlos distribuiu tarefas. Para Jefferson, manutenção preventiva das retroescavadeiras. Para Maurício, calibragem do sistema de guincho. Para outro técnico, verificação dos compactadores. Para Lívia, limpeza e organização do almoxarifado. Uma tarefa que qualquer ajudante faria. Ela não reclamou. Foi até o almoxarifado, um container sufocante, desorganizado, cheio de peças empilhadas sem critério, e começou a trabalhar. Catalogou ferramentas, separou parafusos por bitola, organizou mangueiras por tipo. O suor escorria, o calor era insuportável, mas ela não parou. Ao meio-dia, Sérgio apareceu com uma prancheta. Carlos pediu para você fazer inventário completo. Ele quer tudo registrado até amanhã. Lívia olhou para o almoxarifado. Centenas de itens. Impossível fazer sozinha em um dia. Tem alguém para me ajudar? Ele não autorizou. Claro que não. Lívia trabalhou até às 7 da noite. Registrou 243 itens. Faltavam pelo menos mais 100. As costas doíam. As mãos estavam sujas de graxa e ferrugem. Quando saiu do almoxarifado, o canteiro estava vazio. Apenas as luzes de segurança e o zumbido dos geradores. Tomou banho no alojamento. Deitou-se. Pegou o celular. Uma mensagem da faculdade. Prezada Lívia Nascimento, informamos que sua matrícula será cancelada em 72 horas, caso não haja regularização da mensalidade em aberto. Valor, R$ 1.240. Exatamente o que ela havia gasto no sensor. Lívia fechou os olhos. Terça-feira. Carlos chamou-a logo cedo. O inventário está pronto? Falta terminar. É muita coisa para uma pessoa só. Então trabalha mais rápido. Ele entregou outra prancheta. E quando terminar, quero que você faça a inspeção visual de todos os extintores de incêndio. Tem 37 espalhados pela obra. Verifica a validade, pressão, lacre, documenta tudo. Mais uma tarefa braçal. Lívia aceitou sem reclamar. Trabalhou o dia inteiro. Terminou o inventário às 3 da tarde. Começou os extintores. Terminou às 7 da noite, novamente sozinha no canteiro silencioso. Quarta-feira. Preciso que você reorganize a área de estocagem de vergalhões, disse Carlos. Tá tudo misturado. Separa por bitola, empilha direitinho, identifica. Vergalhões de aço, pesados, sob sol de 40 graus. Lívia trabalhou até as mãos sangrarem. À tarde, Maurício passou por ela, observando o trabalho. Tá difícil, né? Serviço braçal não é como resolver mistério de máquina. Aqui tem que suar mesmo. Ela não respondeu. Quinta-feira. Lívia acordou com o corpo inteiro doendo. Cada músculo protestava. Levantou-se mesmo assim. Foi ao canteiro. Carlos nem olhou para ela. Hoje você vai limpar as caixas de gordura dos banheiros químicos. Tá tudo entupido. O trabalho mais humilhante possível. Lívia respirou fundo. Tá bom. Passou o dia enfiada em esgoto. O cheiro era insuportável. Outros trabalhadores passavam, olhavam com pena, seguiam. Ninguém ajudava, ninguém falava com ela. Às 5 da tarde, Ronaldo aproximou-se. Lívia, para um pouco. Preciso terminar. Não precisa. Ele segurou o braço dela. Olha para você. Você está se matando por quê? Para provar o quê? Que eu mereço estar aqui. Você já provou. Você consertou uma máquina que ninguém conseguiu. Economizou R$ 400 mil. Você não tem nada mais para provar. Então por que estou sendo tratada assim? Porque eles querem que você desista, Ronaldo falou baixo. E quanto mais você aguenta, mais pesado eles vão fazer, até você quebrar. Lívia limpou o suor do rosto com as costas da mão. Eu não vou quebrar. Todos quebram. É questão de tempo. Eu não. Ronaldo suspirou. Você é teimosa, mas teimosia não paga faculdade, não segura emprego. Às vezes, aceitar a derrota é mais inteligente que morrer na batalha.
Ele se afastou. Lívia terminou de limpar a última caixa de gordura quando o sol já se punha. Voltou ao alojamento, tomou banho, deitou, olhou para o celular. Mensagem da mãe. Filha, tá tudo bem? Você não tá respondendo direito. Tô preocupada. Lívia digitou. Tá tudo bem, mãe. Só cansada. O trabalho tá puxado. Outra mensagem da faculdade. Última notificação. Pagamento até sexta-feira ou matrícula cancelada automaticamente. Sexta. 2 dias. Lívia olhou para o saldo da conta. R$ 340, nem perto do necessário. Pensou em ligar para a mãe, pedir emprestado, mas sabia que a mãe não tinha. E mesmo que tivesse, Lívia não conseguiria pedir. Não depois de tudo que a mãe já havia sacrificado. Desligou o celular, fechou os olhos e, pela primeira vez desde que começara no canteiro, chorou. Não de tristeza, de raiva. Raiva de ser competente e ser punida por isso. Raiva de ter feito tudo certo e mesmo assim estar perdendo. Raiva de viver num mundo onde quem ameaça o ego alheio é esmagado, mesmo quando está certo. Mas entre as lágrimas, algo começou a se formar. Não era resignação, era decisão. Se iam tentar quebrá-la, teriam que trabalhar muito mais. Porque Lívia Nascimento, filha de cozinheira de escola pública, nascida e criada na periferia, não havia chegado até ali para desistir agora. Não quando estava tão perto, não quando tinha tanto a provar. Sexta-feira chegaria, e com ela a última chance de virar o jogo. Sexta-feira, 5h15 da manhã. Último dia antes do cancelamento da matrícula. R$ 1.200 que Lívia não tinha. Trabalhou o dia inteiro como ajudante de Maurício, passando ferramentas, segurando peças, invisível. Às 5 da tarde, sentou-se na bancada, checou o saldo, R$ 340. Faltavam R$ 900, 6 horas para o prazo final. Lívia, Jefferson aproximou-se. Preciso falar com você, em particular. Foram para a área isolada. Tem uma obra particular. Cliente meu, colheitadeira com problema. 3 técnicos já tentaram, nenhum resolveu. Jefferson cruzou os braços. Ele oferece R$ 3.000 para quem consertar. O coração de Lívia acelerou. Quando? Amanhã. Sábado de manhã. Eu trabalho amanhã. Você falta. Inventa que está doente. E se o Carlos descobrir? Como? A fazenda fica a 60 quilômetros. Você vai, resolve, volta. Arriscado, mas era a única chance. Eu aceito. Te pego às 6. Traz ferramentas. Sábado, 5 da manhã. Lívia pegou a mochila e saiu no escuro. Caminhou até a entrada da cidade. 6 em ponto, Jefferson chegou na caminhonete. Entra. 40 minutos depois, chegaram à fazenda. Porteira alta, gado ao longe. A colheitadeira John Deere S-160 descansava num galpão imenso. Valdomiro, o dono, apertou sua mão com força. Você é a técnica? Pensei que ia trazer alguém mais experiente. Lívia subiu na cabine, ligou a máquina, tudo funcionou. 16 minutos depois, travou. Erro 492. Falha, sistema de separação. Desceu. Inspecionou sensores, chicotes, conexões, ligou novamente, prestou atenção ao som, à vibração, 16 minutos, travou, mas dessa vez... Um clique discreto vindo do painel. Abriu o módulo eletrônico, encontrou um relé térmico defeituoso. Quando aquecia, desarmava e cortava energia do sistema. Simples, óbvio, mas ninguém havia olhado porque o scanner não indicava o relé. É esse, mostrou para Jefferson. Foram à cidade, compraram o relé, voltaram. Lívia instalou, testou, ligou a colheitadeira, esperou. 20 minutos, 30, 40, nenhum erro. Valdomiro soltou uma gargalhada. 3 técnicos e nenhum descobriu. Quantos anos você tem? 22. 22 e já manda melhor que veterano. Ele entregou o envelope para Jefferson. 3.000, como combinado. Jefferson separou 300, devolveu o resto.
R$ 2.700. Lívia segurou o dinheiro com mãos tremendo. Voltaram à cidade. 11 da manhã. Lívia foi à casa lotérica. Pagou a faculdade. 1.240. Sobrou 1.460. Tinha conseguido. Voltou ao canteiro às 2. Ninguém perguntou onde estivera, mas algo havia mudado dentro dela. Não era só o alívio, era a certeza de que sua competência tinha valor. Mesmo que Carlos não reconhecesse, havia pessoas no mundo que pagavam pelo que ela sabia fazer. E isso era libertador. Segunda-feira, uma semana depois da inspeção, Lívia chegou ao canteiro esperando mais do mesmo. Tarefas degradantes, isolamento, silêncio. Mas algo estava diferente. Carlos a chamou logo cedo. Reunião em 10 minutos. Você também. Ela franziu a testa. Desde a inspeção, nunca havia sido incluída em reuniões. Entrou no container. Carlos, Maurício, Jefferson e 3 outros técnicos já estavam lá. E mais alguém. Um homem de terno que Lívia não conhecia. Esse é o Dr. Henrique, apresentou Carlos. Representante da construtora responsável pela obra. Henrique acenou brevemente. Carlos abriu uma pasta. A construtora está satisfeita com o andamento da obra após a inspeção. Os fiscais da secretaria elogiaram nossa gestão técnica. Pausa. Inclusive, mencionaram especificamente a economia de R$ 400 mil no reparo da EC 210. Lívia sentiu todos os olhares sobre ela, mas Carlos não a olhou diretamente. Por conta disso, continuou ele, a construtora decidiu reconhecer o esforço da equipe técnica com um bônus de desempenho. Será distribuído proporcionalmente entre os técnicos responsáveis pela manutenção de equipamentos. Maurício sorriu. Jefferson assentiu satisfeito. Carlos entregou envelopes, um para Maurício, um para Jefferson, um para cada técnico. Lívia esperou. Carlos guardou a pasta. É isso. Podem voltar ao trabalho. Lívia piscou. E eu? Carlos finalmente olhou para ela. Você o quê? O bônus. Eu fiz o reparo da EC 210. Você é temporária. O bônus é para efetivos. Mas eu que resolvi o problema. Você faz parte da equipe. A equipe foi reconhecida. Carlos fechou a pasta. Ou você acha que merece tratamento especial? O sangue de Lívia ferveu. Tratamento especial. Eu economizei R$ 400 mil e ganhou o reconhecimento da fiscalização. Isso não é suficiente? Reconhecimento não paga conta. Então talvez você devesse se preocupar mais em se tornar efetiva do que em cobrar bônus. Maurício deu uma risada baixa. Lívia olhou ao redor. Jefferson desviou os olhos. Os outros técnicos fingiam não ouvir. Ela saiu do container batendo a porta. Caminhou até a área isolada da obra, longe de todos, tremendo de raiva. Respirou fundo, tentou se acalmar. Não funcionou. Pegou o celular. Pensou em ligar para a mãe. Mas o que diria? Que estava sendo humilhada diariamente. Que resolveu um problema que ninguém conseguiu e não recebeu nada em troca. A mãe já tinha preocupações demais. Guardou o celular. Lívia. Ronaldo aproximou-se devagar. Eu ouvi. Todo mundo ouviu. Eles me roubaram, Ronaldo. Eu resolvi o problema e eles ficaram com o crédito, com o dinheiro. Eu sei. E ninguém fala nada. Ninguém defende. Todo mundo fica quieto enquanto o Carlos faz o que quer. Ronaldo suspirou. Porque todo mundo aqui precisa do emprego. Porque desafiar o Carlos é assinar a própria demissão. Ele sentou-se numa viga de concreto. Você acha que eu gosto? Você acha que o Jefferson gosta? A gente não gosta. Mas a gente tem conta para pagar, família para sustentar. E eu não tenho? Você tem. Mas você é jovem. Você ainda acha que justiça importa, que fazer o certo vai ser recompensado. Ronaldo olhou para o horizonte. Um dia você vai aprender que o mundo não funciona assim. Principalmente não para quem não tem padrinho, não tem sobrenome, não tem proteção. Lívia sentou-se ao lado dele. Então eu deveria desistir?
Aceitar? Não sei. Cada um escolhe sua batalha. Ele levantou-se. Só sei que se você continuar confrontando, vai perder. Porque nessa guerra, você está sozinha. Partiu. Lívia ficou ali, sozinha. Como Ronaldo havia dito, olhou para o canteiro, homens trabalhando, máquinas operando, a EC-210 escavando terra perfeitamente, como se nunca tivesse dado problema. E ninguém se importava que ela havia sido quem consertou. Ninguém se importava que ela havia sacrificado o próprio dinheiro. Ninguém se importava com nada, além de proteger o próprio emprego. Lívia levantou-se, limpou a poeira da calça. Talvez Ronaldo tivesse razão. Talvez ela estivesse lutando uma batalha perdida. Mas uma coisa ele estava errado. Ela não estava completamente sozinha. Havia uma pessoa que sempre acreditara nela, que sacrificara tudo para que ela tivesse uma chance. Pegou o celular, ligou. 3 toques. A voz familiar atendeu. Filha, que surpresa! Tá tudo bem? Oi, mãe. Você tá bem? A voz tá diferente. Lívia sentiu os olhos arderem. Tô cansada. Do trabalho? De tudo. Silêncio do outro lado. Depois a voz suave. Quer que eu vá aí? Não precisa, mãe. Eu só queria ouvir sua voz. Conta pra mim. O que aconteceu? E Lívia contou. Tudo. A EC-210, o diagnóstico, o confronto com Carlos, a inspeção, o bônus negado. A mãe ouviu em silêncio. Quando Lívia terminou, esperou. Esperou a mãe dizer que ela deveria desistir, que deveria voltar para casa, que aquilo não valia a pena. Mas a mãe disse outra coisa. Você lembra quando tentou entrar na faculdade técnica? Lembro. Você fez a prova 3 vezes, nas 2 primeiras não passou. Lembra o que eu te disse? Que eu conseguiria. Não só isso. Eu disse que você ia enfrentar gente que não queria você lá, que iam dizer que você não merecia, que iam torcer para você falhar. Pausa. E eu te disse que você tinha que provar que eles estavam errados. Não com palavras, com resultados. Mas eu provei, mãe. Eu consertei a máquina. E eles tiraram o crédito. Eu sei. A voz ficou mais firme. Mas sabe o que eles não podem tirar? Sua competência. O que você sabe fazer. As pessoas que viram você trabalhar e sabem que você é boa. Não adianta nada se ninguém reconhece. Alguém vai reconhecer. Talvez não seja o Carlos. Talvez não seja nessa obra. Mas alguém vai. Porque competência não fica escondida para sempre. A mãe respirou fundo. Filha, eu passei 30 anos cozinhando merenda. 30 anos levantando às 4 da manhã. 30 anos ouvindo gente me chamar de tia da cozinha, como se eu não tivesse nome. E sabe o que me manteve de pé? A certeza de que eu estava fazendo aquilo por você, para você ter uma vida diferente. Lívia sentiu uma lágrima escorrer. Eu sei, mãe. Então não desiste agora, não quando você está tão perto. Aguenta mais um pouco, prova que você é melhor que eles. E quando a hora certa chegar, você vai ter a oportunidade que merece. E se não chegar, vai chegar. Eu sei que vai. Elas ficaram em silêncio por um momento. Obrigada, mãe. Por nada, filha. Agora vai trabalhar e mostra para esses homens que subestimar você foi o maior erro deles. Desligaram. Lívia limpou as lágrimas. Respirou fundo. Levantou-se e voltou ao canteiro. Carlos estava perto do container conversando com Maurício. Viu Lívia se aproximar. Já terminou de fazer drama? Lívia olhou direto nos olhos dele. Qual a próxima tarefa? Carlos pareceu surpreso pela resposta direta, mas recuperou-se rápido. Preciso que você organize o depósito de EPI. Tá uma bagunça. Tá bom. Ela foi até o depósito e começou a trabalhar. Não reclamou, não questionou, não demonstrou raiva. Apenas trabalhou, porque tinha aprendido algo. Não importava o quanto a humilhassem, não importava quantas vezes a rebaixassem. Eles não podiam tirar dela o que ela sabia. E no momento certo, esse conhecimento valeria mais que qualquer bônus, mais que qualquer reconhecimento.
mais que qualquer aprovação de Carlos Menezes. A tarde passou, o sol desceu, o canteiro esvaziou. Lívia terminou o trabalho, guardou as ferramentas e foi para o alojamento. Deitou-se, pegou o caderno de anotações, abriu numa página em branco e começou a escrever tudo o que havia aprendido nas últimas semanas. Cada diagnóstico, cada falha identificada, cada solução aplicada. Porque se ninguém ia reconhecer seu valor ali, ela criaria seu próprio registro, sua própria prova. E quando a oportunidade aparecesse, e ela apareceria, Lívia estaria pronta, não como a técnica que Carlos tentou quebrar, mas como a profissional que ele nunca conseguiu destruir. 2 semanas depois, a rotina havia se estabelecido. Carlos delegava as piores tarefas. Lívia executava sem reclamar. Mas algo mudou. Operários começaram a procurá-la diretamente. Furadeira que não ligava. Compressor com vazamento. Problemas que os técnicos oficiais demoravam a resolver. Lívia atendia. Rápido. Eficiente. A menina sabe mexer, comentavam. Carlos notou, mas não disse nada. Terça-feira à tarde. Carlos e Maurício foram chamados ao acesso norte. Jefferson foi resolver problema no gerador. O rádio crepitou. Retroescavadeira JTSB travou. Sistema hidráulico não responde. Silêncio. Nenhum técnico disponível. Lívia pegou o rádio. Eu vou. A JCB estava parada. Rodrigo, o operador, aguardava. Joystick não responde. Painel normal. Lívia verificou. Conector do solenoide solto. Reconectou. 5 minutos. Pronto. Rodrigo testou impressionado. O Maurício ia demorar 1 hora. Você resolveu em 5 minutos. Manhã seguinte, Carlos chamou-a. Você mexeu na JCB sem autorização. Pediram pelo rádio. Não tinha ninguém. Você deveria ter esperado um técnico sênior. Não tinha técnico disponível. E a máquina precisava operar. Carlos fechou a cara. Da próxima vez espera a autorização. Mas os chamados aumentaram. Lívia, ajusta a EC210. Lívia, bomba d'água vazando. Lívia, painel da betoneira não liga. Carlos tentou barrar, mas os operários a procuravam diretamente. Ela nunca recusou. Sexta à tarde. Edson aproximou-se. Tem uns caras montando cooperativa. Manutenção particular, finais de semana, tão procurando técnico bom. Falei de você. Entregou um papel com telefone. O nome é Severino. Se interessar, liga. Mas fica entre nós. Diz que sábado, Lívia ligou. Severino. A gente atende chamados de manutenção. Pagamento por serviço. Eu fico com 15%. Que tipo de serviço? Geradores, tratores, máquinas agrícolas, muito fazendeiro com equipamento parado. Tô dentro. Domingo à tarde, Severino ligou. Gerador a diesel, 40 quilômetros, não liga. R$2.000 se resolver hoje. Lívia foi. O fazendeiro recebeu-a com ceticismo. Você é a técnica? Ela verificou o gerador. Filtro de combustível entupido. Trocou. 10 minutos. O gerador pegou. O fazendeiro ficou incrédulo. O outro técnico disse que era a bomba. Ia cobrar 5.000. Entregou R$2.000. No caminho de volta, Severino ligou. O fazendeiro elogiou você. Já tem outro chamado amanhã de noite, se quiser. Eu vou. Lívia olhou para o dinheiro. 2.000 em uma tarde. Mais que uma semana na obra. E percebeu. Havia um mundo além de Carlos Menezes. Um mundo onde competência era valorizada. Onde ela não precisava pedir permissão para provar seu valor. E esse mundo estava se abrindo para ela. 3 semanas depois, Lívia vivia em 2 mundos. De segunda a sexta, das 7 às 5, era a técnica invisível do canteiro. Executava tarefas braçais, suportava olhares de desdém, mantinha a cabeça baixa. Mas nas noites e finais de semana, era outra pessoa. A técnica que Severino chamava quando outros falhavam. A que fazendeiros pediam pelo nome.
A que resolvia em minutos o que outros levavam horas. Em 3 semanas, havia atendido 17 chamados. Ganhou R$ 23.000, mais que 3 meses de salário na obra. Pagou todas as mensalidades atrasadas da faculdade. Enviou dinheiro para a mãe. Comprou ferramentas próprias. Multímetro digital novo, jogo completo de chaves, alicate, amperímetro. E guardou o resto para o que viria. Quinta-feira à tarde, Carlos convocou reunião de emergência. A construtora informou que haverá auditoria externa na próxima semana, anunciou ele tenso. Vão verificar cada equipamento, cada procedimento, cada documentação. Maurício resmungou. Mais trabalho. Mais que isso, se encontrarem irregularidades, a obra pode ser paralisada. E vocês sabem o que significa. Todos sabiam. Paralisação significava dispensa em massa. Preciso que cada técnico revise seus equipamentos, continuou Carlos. Documentem tudo. Manutenções preventivas em dia, corretivas registradas, laudos assinados. Nenhum detalhe pode faltar. Distribuiu os equipamentos. Para Maurício, as retroescavadeiras. Para Jefferson, os compactadores. Para outros técnicos, caminhões, betoneiras, guindastes. Para Lívia, nada. E eu? Perguntou ela. Você continua nas atividades de suporte. Mas eu conheço os equipamentos. Posso ajudar na revisão. A auditoria vai querer falar com técnicos responsáveis, não com temporários. Carlos fechou a pasta. Podem ir. Lívia saiu mordendo a língua. Na manhã seguinte, Maurício estava suado, cercado de papéis. Não vou dar conta, murmurou. Tenho 6 retroescavadeiras para documentar. 3 estão com manutenção atrasada. Vou ter que trabalhar o fim de semana inteiro. Jefferson estava na mesma situação. Compactadores têm problema no sistema hidráulico. Vai dar trabalho. Lívia observava de longe. Podia ajudar. Sabia que podia. Mas ninguém pedia. Sexta à noite. Lívia estava consertando um trator numa fazenda quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Lívia? Aqui é Ronaldo, da obra. Oi, Ronaldo, tudo bem? Olha, eu sei que não é da minha conta, mas... Ele hesitou. O Maurício está desesperado. Ele não vai conseguir terminar a revisão das retroescavadeiras a tempo. E se não terminar, a auditoria vai pegar. E eu sei que você sabe fazer. Melhor que ele, na real. Ronaldo baixou a voz. Eu sei que você não deve nada para o Maurício, nem para o Carlos. Mas se a auditoria reprovar a obra, todo mundo se ferra, inclusive você. Lívia ficou em silêncio. Ele te pediu para me ligar? Não, ele nem sabe. Mas eu sei que ele precisa. E sei que você pode ajudar. Ronaldo, eu passei semanas sendo tratada como lixo. Agora querem minha ajuda? Não estou dizendo que é justo. Estou dizendo que é a realidade. Ele suspirou. Mas a decisão é sua. Desligou. Lívia terminou o serviço no trator. Voltou para casa pensando. Poderia deixar Maurício se afogar. Poderia assistir Carlos enfrentar a auditoria despreparado. Seria justo. Mas justiça não pagava a conta. E se a obra parasse, ela também perdia. De sábado de manhã, Lívia chegou ao canteiro. Encontrou Maurício no galpão, rodeado de papéis e ferramentas, expressão derrotada. Ele ergueu os olhos, surpreso. O que você está fazendo aqui? Vim ajudar. Ajudar? Por quê? Porque se a auditoria reprovar, eu também me fodo. Maurício estudou-a desconfiado. O Carlos não autorizou você mexer nos equipamentos. O Carlos não precisa saber. Lívia puxou uma cadeira. Me passa a lista do que falta. Ele hesitou. Depois entregou a prancheta. Lívia verificou. 3 retroescavadeiras com manutenção preventiva atrasada. 2 com vazamentos hidráulicos não documentados. 1 com problema elétrico intermitente. Eu pego as 3 primeiras. Você foca nas 2 com vazamento. Você tem certeza? Tenho, mas uma condição.
Quando a auditoria vier, você não esconde que eu ajudei. Maurício franziu a testa. O Carlos não vai gostar. Problema dele. Você aceita ou não? Ele pensou. Depois assentiu. Aceito. Trabalharam o dia inteiro. Lívia revisou os sistemas hidráulicos, trocou filtros, ajustou tensões, documentou tudo. Maurício corrigiu os vazamentos e organizou os laudos. Às 7 da noite, terminaram. Pronto, disse Lívia, guardando as ferramentas. Tá tudo documentado. A auditoria não vai achar nada. Maurício olhou para ela com uma expressão estranha. Não era gratidão. Talvez fosse respeito ou apenas surpresa. Valeu. De nada. Ela foi embora. Segunda-feira. A equipe de auditoria chegou às 8 da manhã. 3 auditores técnicos, uniformes oficiais, pranchetas, medidores, passaram o dia inteiro vistoriando equipamentos, documentos, procedimentos. Carlos acompanhava tenso. Maurício respondia perguntas. Jefferson apresentava laudos. Às 5 da tarde, os auditores se reuniram para a deliberação. Às 5:30, chamaram Carlos para o veredicto. 10 minutos depois, ele saiu do container, expressão neutra, impossível ler. Caminhou até o centro do canteiro, onde os trabalhadores aguardavam. Auditoria, começou ele. Silêncio absoluto. Aprovou, sem ressalvas, explosão de alívio. Homens batendo palmas, apertos de mão, sorrisos. Carlos levantou a mão pedindo silêncio. Os auditores destacaram a qualidade da documentação técnica, especialmente das retroescavadeiras. Ele olhou para Maurício. Parabéns, Maurício. Bom trabalho. Maurício hesitou. Olhou para Lívia, que estava ao fundo. Depois, olhou de volta para Carlos. Não fui só eu. A Lívia ajudou. Ela revisou 3 máquinas e fez metade da documentação. Carlos piscou. Como é? A Lívia. Ela veio no sábado e trabalhou o dia inteiro. Sem ela, eu não teria terminado. Todos os olhares se voltaram para Lívia. Carlos caminhou até ela. Parou a poucos passos. É verdade? É. Por que você não me avisou? Por que você não deixaria? Silêncio pesado. Carlos respirou fundo. Você desobedeceu uma ordem direta. Eu salvei a auditoria. Você agiu por conta própria, sem autorização. E se eu não tivesse agido, a obra teria sido reprovada. Carlos abriu a boca. Fechou. Parecia estar travando uma batalha interna. Finalmente virou-se para os outros. Reunião encerrada. Voltem ao trabalho. Os homens se dispersaram, comentando baixo. Carlos foi para o escritório sem dizer mais nada. Maurício aproximou-se de Lívia. Obrigado por não me deixar mentir. Eu não fiz por você. Fiz por mim. Ele assentiu. Mesmo assim. Valeu. Foi embora. Lívia ficou ali, sozinha no canteiro que voltava ao movimento. Tinha feito a coisa certa. Tinha salvado a auditoria. Tinha provado, mais uma vez, seu valor. Mas sabia que Carlos não esqueceria. Não a desobediência e não o fato de que, sem ela, tudo teria desmoronado. Às vezes, provar competência tinha preço. E Lívia estava prestes a descobrir qual seria. Terça-feira, 6 da manhã. Lívia chegou ao canteiro e percebeu a diferença imediata. Os operários a cumprimentavam com respeito genuíno. Bom dia, Lívia. E aí, técnica? A notícia se espalhara. Ela salvara a auditoria. Trabalhara quando ninguém pediu. Mas Carlos continuava em silêncio. E 9 da manhã ele a chamou. Senta. Carlos tirou os óculos. Você me colocou numa situação difícil. Desobedeceu ordens. Trabalhou sem autorização. Tecnicamente, eu deveria te demitir. Lívia manteve a voz firme. Mas não vai. Não posso. Se eu te demitir agora, vou parecer ingrato. Ele pegou um documento. Contrato de efetivação. 3 meses de experiência. Lívia leu. Salário maior. Benefícios. Carteira assinada. Por que agora? A construtora me ligou. A auditoria elogiou você. Querem te conhecer sexta-feira.
Se eu não te efetivar, vai ficar óbvio que estou te segurando. Você está me efetivando porque é obrigado. Você é competente, mas não confunda competência com vitória. Carlos inclinou-se. Você responde ao Jefferson agora. Qualquer decisão técnica, consulta ele primeiro. Lívia assinou, levantou-se. É isso? É isso. E sexta-feira, 9 da manhã, van branca. 3 pessoas da construtora desceram, Dr. Paulo, doutora Mariana e Rogério. 20 minutos depois, chamaram Lívia. Lívia Nascimento? Perguntou doutora Mariana. Sim. Os auditores elogiaram especificamente seu trabalho. Dr. Paulo continuou. Quanto tempo de experiência? 2 anos e meio. E foram necessários 4 meses para efetivá-la? Mariana olhou para Carlos. Ele limpou a garganta. O processo tem critérios rígidos. Mariana voltou-se para Lívia. Você já pensou em supervisão? Coordenação? Sim. A construtora está expandindo. 5 obras novas. Precisamos de técnicos em liderança. Ela entregou um cartão. Vou te adicionar no banco de talentos. Documenta tudo o que você faz. Monta um portfólio técnico. Já faço isso. Mariana sorriu. Me envia por e-mail. A reunião terminou. Carlos ficou em silêncio, olhando pela janela. Você vai sair daqui, não vai? E se eu sair, qual o problema? Você nunca me quis aqui. Eu investi tempo em você. E agora você vai levar isso para a concorrência. Você não me treinou. Você me humilhou, me isolou. Lívia deu um passo à frente. Eu aprendi apesar de você, não por causa. Carlos fechou os punhos. Cuidado. Você vai me demitir? Depois que a construtora me colocou no banco de talentos? Lívia segurou o olhar. Você sabe que não pode. Então para de fingir que tem controle sobre mim. Saiu batendo a porta. Ronaldo estava lá fora, olhos arregalados. Você acabou de fazer isso? Fiz. Você é louca ou corajosa? As duas coisas. O tarde, Jefferson a chamou. Tenta não provocar mais, ok? Ele pode dificultar sua vida sem te demitir, não te indicando para promoções, te mantendo em tarefas básicas. Jefferson deu de ombros. Você é boa, mas política de canteiro é real. Lívia assentiu. Vou tentar, mas uma parte dela recusava. Jogar o jogo significava aceitar regras injustas, baixar a cabeça, fingir que Carlos tinha razão. E Lívia Nascimento havia aprendido uma coisa. Ela não sabia fingir, não sabia se curvar, não sabia aceitar injustiça em silêncio se o caminho seria mais difícil, que assim fosse. Porque ela preferia lutar de pé do que vencer de joelhos. 10 dias depois do confronto, a tensão no canteiro era palpável. Carlos evitava Lívia, ela evitava ele. Jefferson mediava quando necessário, mas o clima permanecia pesado. Os operários notavam. Conversas baixas, olhares discretos. Todos sabiam que algo estava prestes a explodir. Que a terça-feira, 2 da tarde. O calor era sufocante, 42 graus à sombra. O tipo de calor que transforma máquinas em fornos e homens em sombras suadas. Lívia estava ajustando a tensão das esteiras da EC-210 quando ouviu um grito, agudo, desesperado. Para! Para a máquina! Ela largou as ferramentas e correu. Uma multidão se formava perto da área de concretagem. Homens gritavam, outros corriam com rádios, pânico generalizado. Lívia chegou e viu. A bomba de concreto, equipamento crucial que bombeava o material para as formas, estava travada. Mangueira entupida, motor forçando, pressão subindo perigosamente. E Maurício estava tentando desentupir manualmente, com a máquina ainda ligada. "Maurício, sai daí!" gritou alguém. Mas ele não ouvia, ou não queria ouvir. Mexia freneticamente na válvula de alívio, tentando liberar a pressão. A mangueira inflou, tremeu. Lívia não pensou. Correu até a bomba e desligou o motor no botão de emergência. A pressão parou de subir, mas ainda estava crítica. Maurício virou-se furioso. "Por que você desligou? Por que vai explodir?"
Eu tenho controle. Você não tem nada. Sai dessa mangueira agora. Maurício hesitou. Olhou para a mangueira inflada, depois para Lívia. Deu um passo para trás. 2 segundos depois, a conexão da mangueira estourou. Concreto líquido jorrou com força de jato d'água, atingindo exatamente onde Maurício estava segundos antes. Silêncio chocado. Maurício olhou para o concreto se espalhando, depois para Lívia. Eu não vi que estava tão ruim. Você estava cego pela pressa. Carlos chegou correndo, ofegante. O que aconteceu aqui? Os operários explicaram aos gritos. A bomba. A mangueira. Maurício tentando consertar com pressão. Lívia desligando no último segundo. Carlos olhou para o estrago. Depois, para Maurício. Você tentou consertar com a máquina ligada? Eu achei que dava tempo. Você podia ter morrido. Carlos raramente gritava. Quando gritava, todos ouviam. Você tem 26 anos de experiência e faz uma burrice dessas? Maurício baixou a cabeça. Carlos virou-se para Lívia. E você? Eu desliguei a máquina. Mas por quê? Porque ele ia morrer se eu não desligasse. Carlos respirou fundo, passou a mão no rosto. Maurício, você está suspenso por 3 dias, sem vencimento, e vai fazer reciclagem de segurança. Ele olhou ao redor. O resto, volta ao trabalho. Agora. Os homens se dispersaram. Carlos ficou ali olhando para a bomba destruída, depois para Lívia. Obrigado. Ela piscou, surpresa. Como? Por ter salvado ele. Carlos colocou os óculos de volta. Mesmo sendo o Maurício. Mesmo depois de tudo. Lívia não respondeu. Apenas assentiu. Carlos foi embora. Maurício aproximou-se lentamente. Começou ele. Parou. Tentou de novo. Valeu. De nada. Não, de nada não. Ele olhou para o chão. Eu te tratei mal. Desde o primeiro dia, te chamei de menina, te subestimei, te sabotei, e você acabou de me salvar a vida. Eu não ia deixar você morrer só porque você é um babaca. Maurício soltou uma risada sem humor. Eu sou. Ele estendeu a mão. Desculpa. De verdade. Lívia olhou para a mão, depois para ele. Apertou. Desculpa aceita, mas não esquecida. Justo. Ele se afastou. À noite. Alojamento. Lívia estava deitada quando o celular tocou. Doutora Mariana, da construtora. Lívia, espero não estar ligando tarde. Não, tudo bem. Recebi seu portfólio técnico por e-mail. Impressionante. Muito detalhado, muito completo. Pausa. E também recebi um relatório de segurança sobre um incidente hoje na obra. Lívia sentou-se na cama. O incidente da bomba de concreto? Sim. Carlos reportou que você identificou o risco iminente e agiu para prevenir acidente grave. Mariana fez uma pausa. Isso, combinado com seu histórico técnico, me fez tomar uma decisão. O coração de Lívia acelerou. Que decisão? Temos uma obra começando em 2 meses. Ponte sobre o rio Parnaíba. Obra federal, grande porte. Precisamos de um supervisor técnico júnior. Mariana respirou. Eu queria te oferecer a posição. Lívia ficou muda. Lívia? Tá aí? Tô. Só processando. É um salto grande. Mais responsabilidade. Salário 60% maior. Equipe própria. Mas também mais pressão. Mariana falou devagar. Não precisa responder agora. Pensa. Conversa com quem você confia. Me dá uma resposta até sexta. Eu aceito. Tem certeza? Quer pensar mais? Não. Eu aceito. Mariana riu. Gosto dessa determinação. Ótimo. Vou preparar a documentação. Você termina lá em 45 dias e já emenda na obra nova. Obrigada, muito obrigada. Você merece. E Lívia, a voz ficou séria. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Desligaram. Lívia ficou ali, segurando o celular, tremendo. Tinha conseguido, contra todas as probabilidades, contra todo o sistema, contra Carlos, Maurício, contra o próprio canteiro.
Tinha conseguido. Levantou-se, saiu do alojamento. Caminhou até a área isolada da obra, onde a EC-210 descansava sob as estrelas. Subiu na esteira. Sentou-se ali, olhando para o canteiro silencioso. Pensou na primeira vez que vira aquela máquina parada. No desespero, na certeza de todos que estava perdida. Na aposta que fizera com Carlos. Pensou no sensor de R$ 1.200, no boleto da faculdade, nas tarefas humilhantes, no isolamento. Pensou na mãe, nas mãos calejadas, no sacrifício, e pensou em si mesma. Na menina de 22 anos que se recusou a desistir quando todos diziam que ela deveria. O celular vibrou. Mensagem da mãe, como se soubesse. Como tá minha filha? Tá tudo bem? Lívia digitou. Tá tudo bem, mãe. Aliás, tá mais que bem. Me ofereceram supervisão técnica, obra federal, salário muito maior. Eu aceitei. A resposta veio rápido. Eu sabia. Sempre soube que você ia conseguir. Tô tão orgulhosa, tão orgulhosa. Lívia sorriu. Limpou uma lágrima que escorreu. Foi por você, mãe. Tudo foi por você. Não, filha. Foi por você. Você que lutou. Você que não desistiu. Eu só te dei a base. O resto foi seu mérito. Lívia guardou o celular. Desceu da EC-210. Passou a mão no metal frio da máquina. Obrigada, sussurrou. Você me deu a primeira chance. Agora eu vou fazer valer. Voltou ao alojamento. Deitou-se. Pela primeira vez em meses, dormiu sem peso nos ombros, porque finalmente entendia. A jornada nunca foi sobre convencer Carlos de que ela era boa. Foi sobre provar para si mesma que era, e agora que sabia, nada poderia pará-la. Manhã seguinte, Lívia chegou ao canteiro. Ronaldo a esperava com café. Tem uma cara diferente hoje. Aconteceu algo? Recebi proposta de supervisão técnica, obra federal. Ronaldo quase derrubou o café. Sério? Sério? E você aceitou? Na hora, ele soltou uma gargalhada. Eu sabia que você ia longe. Abraçou ela. Parabéns, de verdade. Ninguém merece mais. Por tudo. Por ter acreditado quando ninguém acreditava. Eu só vi o que estava óbvio. Ele deu de ombros. E quando você for supervisora cheia de técnico subordinado, não esquece do velho Ronaldo, tá bom? Nunca. A notícia se espalhou pelo canteiro em horas. Operários parabenizavam. Jefferson apertou sua mão com respeito genuíno. Você merece. Vai arrasar lá. Até Maurício, suspenso, mas presente para buscar equipamentos, acenou de longe. Carlos não disse nada, mas Lívia o viu observando de longe, expressão indecifrada. À tarde, ele a chamou uma última vez. É verdade? A construtora te ofereceu supervisão? É. E você aceitou? Aceitei. Carlos assentiu devagar. Então eu tinha razão. Você ia usar essa obra como trampolim. Não, eu usei minha competência como trampolim. A obra foi só o lugar onde eu provei ela. Ele ficou em silêncio. Ah, boa sorte lá. Obrigada. Lívia saiu. Não houve abraço. Não houve reconhecimento. Não houve pedido de desculpas. Mas também não houve mais negação. Carlos sabia. Todos sabiam. Lívia Nascimento não era mais a estagiária subestimada. Era a técnica que salvou uma obra, e agora seria a supervisora que provaria que talento não tem idade, nem gênero, nem origem, apenas tem valor. E quem não enxergava isso, perdia. 40 dias depois, última semana de Lívia na obra. Em 7 dias, começaria como supervisora técnica na ponte sobre o rio Parnaíba. Os últimos 40 dias foram diferentes. Depois do incidente com Maurício, algo mudou. Carlos não pediu desculpas, mas parou de sabotar. Maurício começou a consultar Lívia em diagnósticos difíceis, e os operários sempre a respeitaram. Última sexta, 4 da tarde, despedida improvisada, café, salgadinhos. Ronaldo discursou. Essa menina chegou pequenininha, todo mundo duvidando. Vai sair supervisora de obra federal.
prova de que competência vence preconceito. Aplausos. Maurício entregou o envelope. Carta de recomendação. Lívia Nascimento é uma das técnicas mais competentes com quem já trabalhei. Qualquer obra terá sorte em tê-la. Jefferson e Sérgio também entregaram cartas. Carlos não apareceu. 6 da tarde. Alojamento. Batidas na porta. Carlos. Vim trazer isso. Carta de recomendação. Lívia Nascimento demonstrou capacidade técnica excepcional. Responsável por economia de R$ 408.760. Recomendo sem ressalvas para posições de liderança. Obrigada. Você me fez questionar coisas que eu dava como certas. Carlos a encarou. Você vai se dar bem, melhor que muita gente com o dobro da sua idade. Por quê? Porque você não tem medo de estar errada. E não tem medo de provar quando os outros estão. Isso é raro. Não perde. Saiu. Ele a Zuriz sábado. Partida. Ronaldo ajudou com as malas. Tá nervosa? Um pouco. Você tá pronta? Abraçou-a. Quando precisar de eletricista experiente, você sabe onde me achar. Lívia entrou na caminhonete. Olhou o canteiro pelo retrovisor. A EC 210 operando perfeitamente. Seguiu pela estrada. 2 horas depois, casa da mãe. Abraço forte. Deixa eu te ver. Tá diferente. Mais forte. Sentaram à mesa. Arroz, feijão, frango ensopado. Conta tudo. Lívia contou. Cada detalhe. A EC 210. Carlos, as humilhações, a auditoria, a supervisão. A mãe chorava. Passou por tudo isso sozinha? Eu tinha você, mesmo longe, e eu precisava provar por mim mesma. Tô tão orgulhosa. Domingo à noite, celular tocou. Beatriz Fonseca, a engenheira fiscal. Soube da promoção, parabéns, mas tenho uma proposta. Pausa. Tô montando equipe de fiscalização independente. Quero você como sócia técnica, 20% da empresa. Acabei de aceitar a supervisão. Eu sei, honra o compromisso. Faz a ponte, ganha experiência. Quando terminar, a gente conversa. Beatriz riu. Gente como você não quer só emprego, quer construir algo próprio. Vou pensar. Boa sorte. E Lívia, não deixa ninguém te diminuir nunca mais. Você já provou demais. Desligaram. Lívia processou. 6 meses atrás, temporária desesperada. Hoje supervisora em obra federal e convite para a sociedade. Foi até a janela, olhou as estrelas. Nunca foi sobre a EC 210. Foi sobre ela mesma, sobre aprender que competência é inegociável, que respeito se conquista, que ser subestimada não é destino, é desafio. Segunda chegaria. A ponte a esperava. Mas Lívia não estava nervosa, porque finalmente entendia. Ela havia consertado uma EC 210 quando todos diziam impossível, salvara uma obra quando todos a ignoravam. Virara supervisora quando todos a subestimavam, e tudo que viria depois era apenas continuação. A jornada de provar que talento não tem rótulo, apenas tem valor. E quem não enxergava isso? Problema deles, não dela. Segunda-feira, 7 da manhã. Lívia estacionou em frente ao canteiro da ponte sobre o rio Parnaíba. A obra era maior, muito maior. Guindastes de 150 toneladas. 3 frentes simultâneas. 240 trabalhadores. Orçamento de 180 milhões. E ela era supervisora técnica júnior, responsável pela manutenção de todos os equipamentos pesados. Respirou fundo, pegou a mochila, desceu. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, colete laranja, veio ao encontro. Lívia Nascimento? Sim. Henrique Tavares, coordenador técnico da obra. Aperto de mão firme. Bem-vinda. A doutora Mariana falou muito bem de você. Obrigada. Vem. Vou te apresentar a equipe. Caminharam até o escritório central. Estrutura muito maior que a obra anterior. Computadores, ar-condicionado, mapas nas paredes. Dentro, 5 técnicos aguardavam. Pessoal, essa é Lívia Nascimento,
Supervisora técnica júnior. Ela vai coordenar a manutenção de equipamentos. Henrique apontou. Esse é Alberto, supervisor sênior. Esses são Diego, Fábio, Cristiano e Thales. Técnicos especializados. Todos cumprimentaram. Lívia notou os olhares, avaliando, medindo. Alguns céticos. Alberto, um homem robusto de uns 45 anos, foi direto. Quantos anos você tem? 22. E quanto tempo de experiência? 2 anos e meio. Alberto olhou para Henrique. Sem ofensa, mas supervisão é cargo de responsabilidade. Normalmente exige pelo menos 5 anos de campo. Henrique respondeu calmamente. Normalmente sim, mas a Lívia tem histórico excepcional. Economizou R$400 mil numa obra através de diagnóstico que técnicos veteranos erraram. Salvou a auditoria estadual. Foi recomendada pela própria construtora. Papel aceita qualquer coisa. Campo é diferente. Concordo. Henrique olhou para Lívia. Por isso ela vai provar no campo, como todo mundo aqui provou. Alberto assentiu, mas a dúvida permanecia no olhar. Henrique continuou. Lívia, você responde diretamente a mim. Supervisiona os técnicos nas manutenções preventivas e corretivas. Autoriza compras de peças até R$10 mil. Acima disso, precisa minha aprovação. Relatórios semanais. Dúvidas? Não. Ótimo. Alberto, passa o inventário de equipamentos para ela. Lívia, qualquer coisa, minha porta está aberta. A reunião terminou. Lívia passou a manhã estudando o inventário. 6 guindastes, 8 escavadeiras, 12 retroescavadeiras, 4 betoneiras industriais, 2 guinchos de lançamento, 3 geradores de 500 kVA, equipamentos de alto valor, alta complexidade. Alberto aproximou-se ao meio-dia. Preciso que você autorize a compra de um conversor de frequência para o guindaste 3. O atual queimou. Quanto custa? 8.500. Lívia pegou a ficha técnica, verificou especificações, conferiu o fornecedor. Aprovo, mas quero acompanhar a instalação. Alberto franziu a testa. Você não confia no meu trabalho? Não é isso. Eu quero aprender e entender como cada equipamento funciona. Ele estudou-a. Tá bom. 10 tapam. Nos dias seguintes, Lívia estabeleceu sua rotina. Chegava às 6h30, fazia ronda por todos os equipamentos antes do início da operação. Verificava níveis, sons anormais, vazamentos, acompanhava cada manutenção, fazia perguntas, anotava tudo. À noite, estudava manuais técnicos dos equipamentos que ainda não conhecia. Diego, um dos técnicos mais jovens, começou a respeitá-la. Você é diferente dos supervisores que já vi. A maioria só assina papel. Você bota a mão na massa. Como vou supervisionar se não sei fazer? Lógica, mas não é todo mundo que pensa assim. Alberto mantinha distância, educado, mas frio. Quinta-feira da segunda semana. Problema no guindaste 2. Não ergue carga acima de 40 toneladas. Sistema hidráulico não desenvolve pressão suficiente. Alberto diagnosticou. Bomba hidráulica comprometida. Precisa trocar. R$60 mil. Lívia foi verificar pessoalmente. Subiu no guindaste. Ligou o sistema. Observou os manômetros. A pressão subia normalmente até 40 toneladas. Depois estabilizava. Desligou. Inspecionou fisicamente, verificou a bomba, operando normalmente, verificou as válvulas de alívio, todas calibradas. Então notou um sensor de pressão com leitura inconsistente. Desconectou, mediu resistência, fora da faixa. Alberto, ele veio. É o sensor de pressão. Tá mandando sinal errado para o módulo de controle. O sistema limita a pressão preventivamente. Eu testei o sensor com o scanner. Tava normal. Scanner lê o que o sensor informa. Não verifica se o sensor está informando certo. Lívia mostrou o multímetro. Resistência elétrica fora da faixa. Componente defeituoso. Alberto verificou. Depois olhou para ela com expressão estranha. Quanto custa o sensor? Uns 2 mil.
Então você acabou de economizar 58 mil. Eu só fiz diagnóstico correto. Alberto ficou em silêncio. Depois assentiu. Boa. Foi embora. Mas algo havia mudado no olhar. Semana seguinte, Henrique chamou Lívia. O Alberto me procurou. Disse que você salvou 60 mil no guindaste. Diagnóstico que ele errou. Lívia não respondeu. Ele também disse que está impressionado, que você não supervisiona só no papel, que bota a mão na massa. Henrique sorriu. Ele não elogia fácil. Então, parabéns. Só fiz meu trabalho. Exatamente. E está fazendo bem. Henrique se inclinou. Mas quero te dar um conselho. Você tem talento técnico, mas supervisão não é só isso. É gerenciar pessoas, lidar com egos, motivar equipes. Tô aprendendo. Eu sei. E tá indo bem. Mas fica atenta. Provar competência técnica é uma batalha. Ganhar respeito como líder é outra. Ele pausou. E essa segunda é mais difícil. Lívia assentiu. Vou lembrar. 1 mês na obra. Lívia estava revisando relatórios quando Diego entrou, agitado. Lívia, preciso falar com você, diz. O Cristiano está fazendo cagada. Autorizou o uso de óleo hidráulico não especificado numa retroescavadeira. Mais barato, mas fora de norma. E está registrando como se fosse o óleo correto. Lívia franziu a testa. Tem certeza? Absoluta, eu vi. E quando questionei, ele mandou eu ficar quieto. Disse que todo mundo faz isso, que economiza dinheiro. Onde está o Cristiano agora? Na área sul. Lívia levantou-se. Vem comigo. Foram até a área sul. Cristiano estava supervisionando abastecimento da retroescavadeira. Cristiano, preciso falar com você. Ele virou-se. Sobre? O óleo que você está usando. É o especificado pelo fabricante? Cristiano hesitou. É compatível. Compatível não é especificado. A ficha técnica pede ISO VG68. Você está usando qual? VG46. Funciona igual. Não funciona igual. Viscosidade diferente. Pode comprometer o sistema hidráulico. E você está registrando como se fosse o correto. Isso é falsificação de documento. Cristiano fechou a cara. Olha aqui, supervisora. Eu trabalho em obra há 15 anos. Sempre usei óleo compatível. Nunca deu problema. Economiza dinheiro para a obra. Economiza até a máquina quebrar. Aí o prejuízo é maior. Você está me acusando de incompetência? Tô te acusando de violar procedimento. Lívia manteve a voz firme. E tô te ordenando, drena esse óleo agora e usa o especificado. E corrige o registro. Cristiano olhou ao redor. Outros operários observavam. E se eu não fizer? Eu te suspendo e levo o caso para o Henrique. Aí você explica para ele por que falsificou o documento técnico. Silêncio tenso. Cristiano cuspiu no chão. Tá bom, eu troco. Agora eu vou esperar. Ele bufou, mas obedeceu. Drenaram o óleo incorreto. Abasteceram com o especificado. Cristiano corrigiu o registro, rabiscando com raiva. Satisfeita? Satisfeita. Lívia voltou ao escritório. Meia hora depois, Alberto entrou. Eu soube que você confrontou o Cristiano. Ele estava usando óleo fora de especificação e falsificando o registro. Eu sei, mas o Cristiano é veterano, tem contatos e ego. Você fez um inimigo. Prefiro ter inimigo do que ser conivente com irregularidade. Alberto estudou-a. Você é teimosa. Sou justa. Às vezes é a mesma coisa. Ele se virou para sair. Parou na porta. Mas você fez certo. Continua assim. Saiu. Noite. Lívia ligou Como para tá a sendo? mãe. Difícil, mas bom. Tô aprendendo muito. E tão te respeitando? Alguns sim, outros ainda testam. Mas eu não baixo a cabeça. Boa, nunca baixa. A mãe pausou. Tô orgulhosa de você, filha. Todo dia mais orgulhosa. Obrigada, mãe, por tudo. Não me agradece. Você tá conquistando isso sozinha. Desligaram. Lívia olhou pela janela do alojamento. A obra iluminada.
guindastes parados, silêncio noturno. 2 meses atrás, era técnica temporária lutando Hoje por era respeito. Supervisora enfrentando novos desafios. Mas uma coisa não mudou. Ela continuava provando seu valor. Dia após dia, decisão após decisão. E não ia parar, porque Lívia Nascimento havia aprendido. O caminho não fica mais fácil. Você apenas fica mais forte, 6 meses depois. A ponte sobre o rio Parnaíba estava quase pronta. Lívia observava do alto, vento no rosto, rio correndo embaixo. 6 meses de supervisão, de decisões, de provas. Cristiano nunca perdoou, sabotava Mas Lívia não sutilmente. recuou. Respondia com fatos, com resultados. Alberto virou aliado, Diego amigo, Henrique mentor. Segunda, reunião final. Henrique apresentava números. Conclusão, 97%. Cronograma, dentro do prazo. Orçamento, 3% abaixo. Pausou. 0 acidentes, 0 paralisações. Economia de 142 mil. Liderança exemplar da supervisora Lívia Nascimento. Aplausos. Mariana pediu reunião particular. Temos proposta, coordenação técnica, obra de 300 milhões, salário 110% maior. Posso pensar? 1 semana. Naquela noite, Lívia ligou para Beatriz Fonseca. Lembra da proposta de sociedade? Lembro. Ainda tá de pé? Tá. Quero conversar. Terça, escritório de Beatriz. 20% da empresa, investimento de 50 mil, salário fixo de 12 mil mais participação nos lucros. Autonomia total. Lívia pensou. Coordenação era segurança, sociedade era risco. Eu aceito. Beatriz estendeu a mão. Bem-vinda, sócia. Quinta, Lívia recusou a coordenação. Mariana ficou boquiaberta. Por quê? Vou ser sócia de empresa de consultoria. Construir algo meu. Você é louca ou corajosa? As duas coisas. E sexta, último dia na ponte. Henrique discursou. Lívia chegou com 22 Muitos anos. duvidaram, Mas ela provou. E hoje sai para construir empresa própria. Vai dar certo, porque competência encontra caminho. Aplausos emocionados. Sábado, casa da mãe. Você tá feliz? Tô. Assustada, mas feliz. Então tá certo. A mãe segurou sua mão. 23 anos. Sócia de empresa. Tô tão orgulhosa. 3 anos depois. Fonseca em Nascimento, 28 funcionários. 13 milhões de faturamento anual. Lívia, 26 anos, coordenava 12 técnicos. E-mail chegou. Assunto: proposta de consultoria. Obra BR 010. Remetente: Carlos Menezes. Gostaria de contratar Fonseca em Nascimento para auditoria técnica. Seria honra trabalhar com você, dessa vez do jeito certo. Lívia respondeu. Vamos agendar reunião. Mande proposta formal. Enviou. Olhou pela janela. São Luís crescendo lá fora. Pensou na menina de 22 anos, com mochila surrada e multímetro emprestado, na EC 210, no sensor de R$ 1.200, em Carlos dizendo que ela não tinha experiência, em Maurício chamando-a de menina. E em onde estava agora? Não por sorte, mas por competência, por recusar-se a aceitar o lugar que queriam lhe dar. O telefone tocou. Lívia, tem cliente querendo reunião urgente. Posso atender. Pegou a pasta, levantou-se e sorriu. Porque finalmente entendia. A jornada nunca foi sobre provar para os outros. Foi sobre provar para si mesma. Lívia Nascimento, filha de cozinheira, nascida na periferia, subestimada por tantos, não tinha mais medo. Porque havia aprendido. Talento não precisa de permissão, apenas de oportunidade. E coragem para agarrá-la. Se essa história te inspirou, se você viu um pouco de você na Lívia, se acredita que competência vale mais que rótulo, deixa seu like agora, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal,
Porque histórias assim, de gente real fazendo coisas extraordinárias, a gente vai continuar contando. Valeu por ter chegado até aqui. Esse final não é só da Lívia, é de todo mundo que se recusa a desistir quando dizem que não dá. Até a próxima história.